E eu sou a M2. E esse é mais um Papo de Voz. Nosso tema da semana, pra quem não sabe, nós estamos gravando esse podcast numa segunda-feira. E segunda-feira é o dia mundial para uma coisa muito específica. É o dia de recomeços. Quem nunca falou aquela famosa frase? Na segunda eu começo a dieta, segunda eu vou pra academia. E na verdade, nunca tira do papel essas metas. Sempre fica pra depois. Enquanto tiver segunda-feira no ano, enquanto você não colocar data, os seus objetivos não vão sair do papel e você não vai conseguir concluir. Por isso que o nosso tema de hoje é gestão, mas não gestão do tempo como você já deve ter escutado, como você tem essa frase mais habitual, vai ser gestão no tempo. Por quê? Nós não somos donos do tempo. Eu não tenho como pegar um relógio, parar e falar, não, eu vou pausar a hora agora, que quando eu conseguir fazer, quando eu tiver disponibilidade, eu vou lá, recomeço e faço. Não, eu tenho o meu tempo. Eu tenho 24 horas, a M2 tem 24 horas, você tem 24 horas. No dia nós temos 1.440 minutos, ou seja, eu não tenho como gerir o tempo, eu tenho como gerir o meu tempo, fazendo com que eu consiga utilizar ele da melhor forma possível. E é isso que a gente quer falar hoje pra você. A gestão nada mais é que isso, né? Saber administrar a sua demanda de uma forma correta dentro daquele período de tempo. E cada pessoa tem a sua agenda também. Sim. O problema é que assim, a gente determina a nossa agenda com várias demandas. Então, quem nunca fez aquela lista quilométricas falando em ordem, assim, de tudo que tem pra fazer no dia e na verdade olhar no final do dia e o que você sente é frustração. Não, pior do que isso, ao invés de fazer a lista, deixa aqui na cabeça. Achando que vai dar certo. Não, eu vou lembrar que eu tenho que fazer tal coisa no final do dia e esquece. Não faz quando nada. Lembra, quando tá no chuveiro, liga o chuveiro e fala, nossa, eu tinha que fazer tal coisa. Ou vem aquela ideia e fala, nossa, essa ideia que eu vou fazer 1 milhão. E você não consegue anotar. Eu acho que além desses compromissos diários que a gente tem também a definição de metas da nossa vida. Da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional também. Nós estamos em novembro, então daqui a pouco entra Natal, Ano Novo, já virou o ano. E aí é um dos momentos que todo mundo pensa, o que eu fiz esse ano? Não, e vem a musiquinha. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e começa outra vez. E aí eu falo o seguinte, termina e não fez foi nada. A questão é que a gente sempre aproveita entre o final do ano e começo do ano, do novo ano, para fazer a definição das metas da vida. Só que, na verdade, eu hoje tenho um conceito diferente, né? Que independente do mês, se é começo, meio ou final do ano, o importante é fazer acontecer. É você definir, mas eu estou em abril, estou em novembro. Não é porque a gente está no final do ano que a gente vai deixar de fazer aquilo. Eu falo, deixa pro ano que vem. Esses dias, Cici, eu tava até conversando com um amigo, e aí ele falou o seguinte, eu falei, e aí, né? Qual que é a programação? Já alcançou tudo que você desejou pra esse ano? O que você colocou pra fazer? Aí ele falou, isso eu não consegui fazer, mas como tá no final do ano, eu vou deixar pro próximo ano, 2023 tá aí, né? Eu falei, ótimo, parabéns, continua assim. Se você mesmo que colocou a sua meta não tá fazendo o seu resultado acontecer, deixa pro próximo ano. A gente conversou sobre esse tema no final de 2021. E agora estamos no final de 2022. Vai ficar pra 2023. E vai ficar pra 2023. Eu falei, cara, tu tem 3 meses, porque isso a gente começou em outubro. Tu tem 3 meses pra fazer isso acontecer, então por que você não vai fazer acontecer? E o nosso problema é esse, né, Cis? A gente sempre deixa pra depois. Sim. A gente, mesmo que anote, mesmo que programe, fale, a gente fica com esse fogo no rabo pra fazer acontecer. No começo do ano, não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer. E no final, parece que a gente acaba se esquecendo no meio do percurso. Por quê? A gente realmente não coloca aquilo como prioridade. Ou no topo da nossa lista, literalmente, para fazer aquele resultado acontecer. Outras coisas vão acontecendo, problemas vão surgindo. Cara, mas isso vai acontecer sempre. Sempre, com todo mundo. Com todo mundo, assim, todo mundo tem muita coisa para fazer. Todo mundo tem as 24 horas para realizar. E se a gente descontar aí o tempinho de dormir e tudo mais, a gente ainda tem muito tempo para fazer acontecer. E, na verdade, a gente não faz. Procrastina. Ou vem naquele conceito de, nossa, eu sou multitarefa. Acha bonita a palavra, né? Nossa, eu sou multitarefas. E nós mulheres somos as piores. Que a gente vê e fala assim, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha, e na verdade não. Tudo faz um monte de coisa, na verdade não faz nada. É muito mais certeiro, né, e conclusivo você pegar uma coisa, ir lá fazer, finalizar e depois pegar outra e por aí vai, do que você começar várias coisas
e não dá continuidade. Exatamente. E isso a gente fala para uma demanda do dia, sim, quanto também um trabalho ou uma meta profissional, uma meta pessoal. Por exemplo, eu vou viajar. Vamos falar de uma meta pessoal que todo mundo pensa. Vou viajar. Quero viajar para Maceió, um exemplo. Quero viajar para Maceió. Coloquei a meta. Não, esse ano 2023 eu vou viajar e não sei o que, nananã. Tá, mas o que você fez? Tu colocou a data? Eu vou em tal período. O que eu preciso fazer pra ir pra Maceió? Não, eu preciso planejar meu dinheiro. Eu tenho que planejar o período. Você pesquisou? Você viu com qual agência? Quais passeios você quer fazer? Enfim. Hotel, alimentação, qual a melhor época do ano pra ir, enfim. Não programa nada, e essa é a questão. Aí outras coisas vão surgir nesse meio do caminho, e aí a sua meta, que você tanto decidiu fazer, você não acaba perdendo de vista, e acaba que você não faz gestão. E eu vou até além, né? Além da gestão do tempo, a gente acaba deixando de fazer a gestão da nossa própria vida. Deixando as coisas acontecer. Que é bem pior. Nós somos pessoas controladoras, né? Naturalmente, pela nossa criação. Essa é a questão. E aí a gente acha Mas é um ponto importante. Também estamos ressignificando. Sim, porque quando a gente toma consciência de algo que nos impacta diretamente e que a gente acha, nossa, funciona, é positivo, e na verdade não é, a gente começa a ressignificar, que é o quê? Toda vez que a gente vê que nós estamos, agindo com esse controle de uma forma negativa, a gente repensa, não, vamos fazer de uma outra forma para mudar. Ou melhor, a gente usa esse comportamento que a gente tem ao nosso favor. Então, por exemplo, somos controladoras? Sim, mas hoje a gente sabe utilizar esse comportamento, esse combustível, pra gente alcançar o que a gente quer. Então, aonde eu vou usar o controle? Vou controlar, a gente não tem como controlar o tempo. Nós não somos gestoras do tempo em si, só Deus é. Mas a gente consegue fazer a gestão de outros termos, né? E fazer a administração também e controlar algumas coisas. O que eu consigo controlar, por exemplo? A decisão daquele meu objetivo para fazer aquele meu objetivo acontecer. Isso eu tenho controle. Agora, como aquilo vai acontecer depende de mim e ao mesmo tempo depende de outros fatores. E vai da gente saber controlar e administrar esses itens também. E levando para o nosso podcast, inclusive, a parte de produtividade e gestão no tempo, o nosso podcast também tem tempo para começar e para terminar. E a gente vai ser muito objetivo também para que você possa gerir o seu tempo. E aí, pensando nisso, a gente vai trazer algumas dicas básicas e rápidas que vão otimizar o seu dia para você começar hoje mesmo a gerir o seu tempo. Então, você está ouvindo esse podcast... Ou assistindo. Terça-feira ou vendo na quarta-feira. Ou seja, não espere a próxima segunda para você começar a gerir o seu tempo. Comece agora. Então, as dicas vão ser bem básicas e rápidas. Pega papel e caneta. Nada de você guardar na sua mente para você anotar. Tá com o celular? Bloco de notas. Tá no computador? Caderninho. Abre um WordPad. Enfim, o que for mais fácil para você. Mas tire do papel. Coloque no papel para que você consiga visualizar e fazer realmente para partir para ação muito mais fácil do que deixando na sua mente. Simples. Ela acabou de falar. Papel. A primeira dica é a seguinte... Nós temos o termo hoje, que a gente fala bastante, que é a obesidade cerebral, obesidade mental, que é o quê? Quando a gente acumula muito conhecimento, muitas ideias, muitas metas, enfim, muitos objetivos na nossa mente. E o problema é que a gente não faz aquilo acontecer porque a gente não estrutura. Qual que é a melhor forma para você começar a estruturar hoje e fazer acontecer? Pega um papel e coloca tudo que está na sua mente, independente da ordem, independente do assunto, independente se é uma coisa muito complexa ou muito simples. Escreve tudo no papel. Então a primeira dica é esvazie a sua mente. Não adianta nada você ter vários objetivos incríveis ou simples ou muito difíceis e deixar tudo aqui na sua mente, sem nenhum planejamento. Então, o primeiro passo é, escreva no papel tudo. Suas metas profissionais, eu quero abrir minha empresa, eu quero mudar minha imagem pessoal, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter um filho, eu quero casar, tudo. Escreve tudo, de uma forma aleatória. Tudo que surgir de ideia na sua cabeça, você coloca no papel. E depois... Segundo ponto, você vai colocar prioridade. O que você vai começar primeiro? O que você vai deixar para depois, mas colocando data? Sem data nada funciona. Ou o que você vai delegar, que é uma coisa que é importante, mas nem tanto, que outra pessoa pode fazer até melhor do que você e te ajudar nisso. Então você vai definir o que é emergência, o que é urgente, o que é importante, o que é necessário, útil, o que não é útil para você. E o mais importante, né? Fez toda essa lista, você vai separar em blocos. Então, como a Eminho falou, faz a listinha do que é emergente, do que é urgente e consequentemente.
E aí, depois que você colocou, vou lá pela emergência, que é o primeiro ponto. Tem aqueles objetivos, aquelas metas, aquelas demandas, coloque a data, Sim. Tá? Não adianta nada a gente colocar nome naquilo que a gente quer e a gente não coloca uma data para realizar. Por exemplo, quero sair da CLT e começar a empreender. Vou colocar a data. Não adianta você falar assim, não, mas eu vou fazer isso no ano que vem. Mas que dia do ano que vem? Qual dia exato? Mas, Marcia, eu não sei como que vai ser se eu colocar dia 21 de setembro de 2023. Eu não sei o que vai acontecer até lá. E se não acontecer, se não der certo? Cara, primeira coisa, se você mentalizou isso na sua cabeça, já deu certo. Não adianta você pensar ao contrário disso. Se você quer, você vai fazer acontecer. E por que a gente fala de começar a colocar data na sua lista? Independente da lista, tá? Se é na emergência, na urgência, enfim. Porque através daquela data você vai colocar tanta pressão para fazer aquilo acontecer. Várias ações vão começar a acontecer. Várias ações. Então, colocamos a data do dia 21 de setembro. Eu tenho até essa data para estruturar tudo que eu vou fazer para sair da CLT e começar a empreender. Então, rever a parte financeira, você precisa ter ali um montante, que se alguma coisa não acontecer, reserva de emergência também. Ter aquele valor para poder suprir as minhas necessidades essenciais. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, me priorizar alguns tipos de conhecimento para que eu consiga empreender de uma forma melhor. Vou começar a fazer mais network com outras pessoas que já empreendem. Vou começar a divulgar os meus serviços a partir de agora, ao invés de esperar só quando eu sair da empresa e começar a empreender? Então, a data é extremamente importante. Ambas colocamos datas para sair. O meu era 17 de janeiro de 2021. E o meu era dia 21 de janeiro de 2021. Então, assim, as datas realmente aconteceram no dia. E foi, assim, excepcional, né? Foi. Hoje eu ainda falo de forma... Me emociono quando eu falo a data, porque foi muito marcante. Daqui a pouco faz 2 anos, 3 anos, enfim. Mas foi muito importante pra mim. Se eu não tivesse colocado data, as coisas não teriam acontecido. Poderia acontecer depois, ou nem acontecer. Ou eu poderia estar ainda amarrada na CLT. Mas foi uma meta pessoal minha. Talvez não seja a sua sair da CLT. Mas você tem outras metas e outros objetivos. Então, para que isso aconteça, coloque data. Sem isso, você não vai conseguir concluir. Exatamente. E depois disso, você vai estruturar o seu plano de ação. Como a Amy comentou. Quero sair, vou mudar outro tema. Quero mudar a minha imagem. A minha imagem, 2023 eu vou mudar meu posicionamento, eu vou mudar a minha imagem, vou mudar o meu cabelo. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar a minha imagem? O que eu vou fazer? Vou mudar o cabelo. Pra mudar o cabelo, eu preciso o quê? Vou me identificar um melhor cabeleireiro. Vou reservar valor, porque eu vou avaliar o orçamento. Eu vou colocar a data que eu vou ir no cabeleireiro. Próxima coisa, eu quero mudar a minha imagem, então, com relação às minhas roupas. O que eu vou fazer? Vou estudar quais roupas eu quero começar a me vestir melhor. Quais roupas que fazem parte do meu estilo. Estrutura, quais são as roupas. Cores que combinam comigo. Cores que combinam, super importante. Isso. Quero começar a me posicionar nas redes sociais. Qual que é o primeiro passo? Abrir um Instagram, por exemplo. Vou abrir um Instagram, vou começar a aparecer nos stories, vou definir uma paleta de cores, a minha identidade visual, vou começar a fazer conexões, começar a fazer lives, enfim, estruturar conteúdos. Então, primeira coisa, definiu a meta? Você vai definir a data que você vai fazer aquilo acontecer, a data máxima que aquilo tem que acontecer. Depois você vai estruturar o seu plano de ação, ou seja, o seu caminho, o direcionamento que você vai ter para você alcançar aquele objetivo. E a parte final, que não é menos importante, pelo contrário, é você realmente definir o que você vai começar primeiro. A parte da emergência, se é emergência porque o negócio já fugiu do seu controle, você tem que resolver para ontem. Se é urgente, que é o passo que você deixou passar, na verdade, de fazer no momento oportuno e aí virou urgente. E aí é um exemplo muito bacana, né? Quando isso vira urgente, sabe aquela frase que fala, nossa, eu preciso fazer isso urgente? Por que a gente tem essa pressão de fazer aquilo urgente? Porque no momento certo que a gente deveria ter feito, a gente deixou de fazer. E aquilo se torna urgente. Então, cuidado para você determinar urgência em alguma coisa que você deixou de fazer. Então, surgiu, você precisa resolver, faça naquele momento. Se você consegue, faça agora. Não fica postergando, procrastinando, ou esperando o momento perfeito para fazer aquilo da forma mais bonitinha, atender da mesma... Não, porque aí no final você não vai fazer. Então, cuidado para você determinar a sua emergência e a sua urgência também. Isso. Próximo. Importante, você precisa fazer, mas você tem uma data limite para fazer acontecer. Óbvio que o objetivo de você estruturar e colocar realmente a questão da prioridade é que você faça o quanto antes para você tirar da sua frente. Porque é muito bom, né, quando você coloca satisfatório, né? Nossa. Colocar um check lá, tipo,
ou riscar na sua agenda e falar, resolvi. E isso, gente, é químico, sabe? O sentimento, a dopamina que surge aqui no nosso cérebro é muito grande, então a gente realmente sente prazer. Mais. Eu vi falando isso, nossa, que prazer que eu tenho de dar check, assim, em tudo que eu coloquei pro meu dia. Tem coisas, e aí a gente tem que tomar também um ponto de cuidado aí. Porque às vezes a gente planeja aquilo, tô fazendo algumas coisas, só que algumas coisas eu deixei de fazer. Não porque eu não quis, mas porque não deu pra fazer. E aí nós temos também que respeitar, porque é aquela questão de você olhar também o copo meio cheio e o copo meio vazio. O que você prioriza? Sempre o copo meio cheio. O copo meio vazio, as coisas que não deu pra fazer naquela sua programação de importantes ou de demandas pro dia ou pro ano, entenda por que não aconteceu. Então eu vou jogar, consigo colocar pra outro dia, né? Tá tudo certo. Respeite também o seu processo, mas não deixe acontecer, não fique procrastinando. Não use a autossabotagem, fala, deixei pra depois, a desculpa, tá né? tudo certo, vou colocar uma outra data aqui, não. Uma coisa é acontecer de vez em quando, porque realmente fugiu ali do programado, outra coisa é acontecer com frequência. Aí você tá se sabotando, aí não tem como. Então a parte do importante que você vai colocar a data pra definir, tem a parte do necessário, que é aí que a gente entra na questão de, eu posso delegar. Outra pessoa pode fazer isso por mim. Ou tem alguém que faz melhor. Que aí entra também na contratação de serviços. Então, quando a gente fala de posicionamento, né, e falando das redes sociais, é muito importante você estar ali, né? Mostrar a sua cara, mostrar que você tem autoridade, enfim, mas tem coisas que outras pessoas podem te ajudar, por exemplo. Programar o seu conteúdo, criar as suas postagens, te ajudar a responder os directs. Então, tem outras coisas que outra pessoa pode te ajudar. E a mesma coisa no seu trabalho, no trabalho de casa, né? Pra quem hoje é dona ali da sua casa, então, você tem que fazer comida, tem que organizar a casa, limpeza. Quem tem filhos, cuidar dos filhos. Então, será que outra pessoa não consegue te ajudar e te deixar livre pra você fazer outra coisa que vai te rentabilizar mais? E aí você pode até pensar assim, mas hoje a minha condição atual financeira não me proporciona isso nesse momento. Então, tudo bem. O que você vai começar a fazer para você gerar mais receita, ou seja, mais dinheiro, para você conseguir ter outras pessoas para te ajudar nesse processo? Porque é muito fácil, mais fácil a gente arrumar desculpa. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu vivo falando há muitos anos, sem culpas e desculpas, porque a gente fala, mas é culpa de fulano, mas é porque é culpa da chuva, é culpa disso aqui. Então, a gente vive arrumando desculpas pra nós mesmos e colocando a culpa em outras pessoas. Então, primeiro, a responsabilidade é sua. E pare de você ficar arrumando desculpas para aquilo que é você. Só depende de você de fazer aquilo acontecer. Então, para eu contratar uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais, para cuidar da minha casa, para me auxiliar no meu trabalho, ser minha secretária, por exemplo, o que eu preciso fazer? Gerar mais receita. Para gerar mais receita, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso captar mais clientes. Então, estruture isso também de uma forma. Faça esse planejamento para você alcançar o seu resultado, conseguir delegar as suas atividades e, consequentemente, você ter mais tempo para cuidar das emergências, né? Das maiores prioridades que você tem nas listas na parte de cima. Que é super importante. E para finalizar, definir o que é útil e o que é inútil dentro ali da sua agenda. E quando a gente fala da parte de realmente ser útil, são ferramentas que vão otimizar o seu dia, o seu trabalho, para você conseguir fazer isso de forma mais rápida. Vou te dar um mega exemplo dentro do que é útil. Por exemplo, todo mundo faz café, toma café, certo? Então, quando a gente faz o café, qual que é o padrão? Pega o coador, coloca o papelzinho lá no coador, o café, aquece a água, o açúcar, enfim, e adiciona ali. E quando o coador começa a esvaziar, você coloca mais água até encher ali a garrafa de café. Isso demanda um tempo, demanda certo? Você tem que olhar ali pra uma ver energia. Se esvaziou, você não vai colocar mais do que cabe dentro da garrafa, e por aí vai. Por aí vai. Agora, se você tiver uma máquina de café, aquelas automáticas, que você faz o quê? Você só coloca o coador, o pó de café, a água e ela sozinha faz o controle de encher a jarrinha de café, vai te dar o café pronto. Ou seja, você já economizou energia para você dedicar sua energia em outra coisa. Só que a gente tem outro exemplo ainda, que é a máquina automática de colocar cápsulas. Você só tem o trabalho de colocar a cápsula e apertar o botão. Pronto. Vai te dar pronto. O café, o chá, o chocolate, enfim. E temos também aquelas outras máquinas mais industriais. Sim. Que, vou dar um exemplo, da empresa que eu trabalhava, tinha aquelas máquinas que aí você só escolhia o café, o chocolate, enfim, o chá. Ela só te dava aquele negócio pronto que era muito rápido. Em menos de
2 minutos o café, a sua bebida já estava ali pronto para você beber. E por quê? Porque as pessoas que trabalhavam ali, elas tinham pouco tempo de pausa, 15, 20 minutos. Ou seja, a máquina industrial toda estruturada, automática, ela otimizava o tempo da pessoa. Então, para você determinar algo útil na sua vida, é você identificar coisas, ferramentas no caso, que vão te ajudar nesse processo de economia de energia e fazer sentido ainda mais para você gastar essa energia em outros pontos. Exatamente. E a parte de você utilizar, né, tirar da frente coisas que não são úteis, a gente vai pegar um exemplo muito básico, principalmente para quem é mulher, mas homens também acontece. Todo mundo deve ter alguma coisa no guarda-roupa que você está guardando há 1000 anos que você fala, vou usar. Uma hora vai voltar. Vai ter uma festa bacana pra eu usar essa roupa aqui. Deixa lá na etiqueta. Exatamente, tem essa questão também de você comprar roupa pra uma ocasião especial. E sempre ficar esperando acontecer. A gente mudou uma coisa na nossa vida, né? Que a gente tinha muito isso. E você também deve ter, que é a roupa de sair e a roupa de ficar em casa. Sempre. Tiramos. Fizemos uma limpa, doamos muita coisa e hoje toda roupa é roupa do dia. Então, seja roupa pra trabalhar. Ah, mas eu vou ficar em casa. Tá, mas você tá se arrumando pra você. Então, a roupa que eu vou usar, que eu usaria pra sair pra uma ocasião especial, pra uma festa, eu vou usar em casa. Sim, mesmo que eu esteja trabalhando. Por quê? Primeiro, você tem que se priorizar, você tá arrumando pra você, e você não tá deixando ficar esperando a melhor situação, o melhor momento pra aquilo, pra usar aquilo. E aí foi exatamente isso, a gente otimizou muito o nosso guarda-roupa. Hoje nós temos peças, claro, que eu posso usar tanto num evento e festivo, quanto também eu consigo utilizar dentro da minha casa, ou trabalhando no home office, ou trabalhando no escritório, ou indo numa padaria, por exemplo, e tá tudo bem, porque a gente tá se priorizando e as coisas que não eram úteis, né, que na verdade era inútil. E quais são essas coisas mais inúteis? A gente fala assim, mas a roupa de ficar em casa, aquela velhinha que todo mundo tem. Sabe? Todo mundo fala, aquela roupinha confortável, um moletom bem velhinho, que a gente já tem há 15 anos, desde a nossa infância, você mas merece coisa melhor. Cara, não tem necessidade de você ficar guardando isso, sabe? Não tá boa, destina pra outro lugar. Tá boa ainda, você consegue doar? Ou melhor, tem algumas pessoas, inclusive a gente também já fez isso, fazer dinheiro com peças que valem a pena e que vão ajudar outras pessoas. Tem empresas que trabalham dessa forma também, que pegam a sua roupa, podem vender e aí destinar para outras pessoas também como doações. Exatamente. Então comece realmente a tirar as coisas do papel ainda hoje, independente do dia que você estiver ouvindo esse podcast ou vendo, se é final de semana, se é dia útil, se é segunda, se é terça, enfim, se é numa sexta-feira. Comece realmente a executar. Tire da sua mente, coloque no papel, priorize e vá para ação. Isso vai fazer total diferença para que você tenha resultado ainda esse ano. E depois que você finalizar esse podcast, depois vai lá nas nossas redes sociais, no meu @engie.marci no Instagram, e ela, Marci com 2 Is, Reis. E dá o seu depoimento, sabe? Comenta também no vídeo do YouTube, dá o seu comentário se fez sentido pra você, se faz sentido. Se você já tomou ação, se você vai tomar e principalmente colocar em prática essas dicas, que é muito importante a gente também saber do seu feedback. Exatamente. E esse foi mais um Papo de Voz.